Shalom, povo escolhido de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja comigo e esteja com você. Talvez você não tenha ouvido falar ainda os livros do céu. E hoje eu quero fazer um destaque do que Jeremias falou lá, capítulo 23, versículo 18, quando ele menciona e diz: Pois quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra e a ouviu? E esse versículo, ele sugere a existência de um conselho celestial. Um lugar, vamos dizer assim, de deliberação, onde os propósitos divinos são estabelecidos e são revelados. E a ideia dos livros do céu está profundamente, vamos dizer, conectada com esse conselho do Senhor que foi mencionado aqui em Jeremias 23, versículo 18. E deixe-me perguntar, você, quando eu falei conselho do Senhor, você sabe o que é o conselho do Senhor? E esse conselho do Senhor, ele é descrito na Bíblia, vamos dizer assim, como um tribunal celestial, onde Deus governa e toma decisões sobre o destino das nações, quer dizer, dos povos, destino dos homens. E quando a gente fala nações, homens, isso está incluindo tudo, tá? Inclusive, a próxima série, né, as 12 áreas de governo da humanidade, nós vamos tratar, faz parte desse conceito. E esse conceito aqui, do conselho do Senhor, ele aparece em várias passagens. Tá? Quando a gente olha lá em Jó, capítulo 1, versículo 6 a 12, depois do capítulo 2, versículo 1 a 6, você leia e você vai ver que Deus mostra ali, reunindo-se com os seres celestiais para discutir os acontecimentos na terra. E 1 Reis, capítulo 22, versículo 19 e 22, lembra do profeta Micaías? Ele tem uma visão do trono de Deus, onde há um conselho de espíritos que decidem como enganar o rei Acabe. Você vê também uma passagem bastante interessante. Depois nós vamos fazer ministrações em cada um desses, tá? Para você entender. Estou dando aqui uma noção, uma ideia para você saber que existem bases bíblicas. Aquele caso de Daniel, todo mundo conhece. Daniel 7, versículo 9 e 10. Daniel vê ali um tribunal celestial com livros sendo abertos para o julgamento. A gente vê também no Salmos 82, versículo 1, onde Deus preside uma assembleia celestial e julga entre os seres espirituais. Então veja, existe uma conexão entre o conselho do Senhor e os livros, vamos chamar assim, celestiais. Os livros celestiais, eles são os registros divinos, onde as decisões do conselho do Senhor são escritas. E eles contêm decretos. Decretos sobre os planos de Deus para a humanidade. Você vê lá que o Salmo 139, versículo 16, ele cita isso. Os nomes dos que pertencem ao Senhor. Aquele livro da vida. Apocalipse 3, 5. Ele fala. As obras dos homens para o juízo final. Também a gente vai encontrar lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 12. E tudo isso significa que tudo que acontece na terra já foi deliberado no céu e registrado nos livros, vamos dizer assim, do Senhor. E quando Jeremias, capítulo 23, versículo 18, faz também uma referência a Jeremias e, vamos dizer assim, os falsos profetas.
E Jeremias usa essa ideia para condenar os falsos profetas. Que, vamos dizer, naquela época, falavam sem realmente conhecer os decretos de Deus. E dizia que aqueles falsos profetas, eles nunca estiveram no conselho do Senhor para ver ou ouvir as palavras de Deus. Então, aqueles falsos profetas, eles tinham as palavras enganosas. E Jeremias ali mostra que o verdadeiro profeta é aquele que recebe a revelação diretamente, vamos dizer, desse conselho. E hoje também nós vemos a manifestação de falsas profecias. E os livros celestiais, elas vêm do conselho do Senhor, onde Deus decide o futuro e escreve ali os seus decretos. E os verdadeiros profetas, como Jeremias, eles recebiam as revelações desse conselho, enquanto os falsos falavam apenas de si mesmos e não de Deus, e não do que tinha recebido. E é interessante você ter esse conhecimento. Então, não perca o próximo vídeo, que eu vou falar um pouco mais, explicar um pouco sobre os livros do céu, e você vai compreender que nações têm livros, pessoas têm livros, empresas têm livros, moedas digitais têm livros escritos no céu. Então, tudo tem livros. Não pasmem. É muita informação. Guarda os próximos vídeos. Aguarda as revelações de Deus. Aguarda. Aqueles que têm ouvidos, ouçam o que Deus tem para falar. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Shalom, shalom.